sejam muito bem-vindos a esse início de semana. Vamos começar com força total e nós estamos aqui no Agenda desta segunda-feira, onde nós falamos de saúde e bem-estar. E claro que na segunda-feira a gente sempre começa com aquela injeção de ânimo e estamos aqui com o psicólogo Paulo Baiar e hoje eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com o nosso assunto. Você é 100% exigente consigo mesmo? Sempre fica pensando, se não estiver exatamente como eu quero, eu não vou nem começar. É muito comum isso, não é, Paulo? Muito comum. Desenvolver um trabalho, desenvolver uma ideia exige observação, mas a observação ela pode acontecer durante a própria ação. Eu tenho uma intenção de fazer uma coisa, mas eu não posso esquecer que se eu for inexperiente dentro daquela coisa, eu faço um processo de testagem. É impossível uma pessoa sair do campo do plano das ideias e já partir para o plano da realização e as coisas saírem perfeitas. Isso a gente só vê em filme, e mesmo assim às vezes filme mal feito. Funciona quase como uma desculpa, tipo assim, essa semana eu não vou começar a academia porque eu fiz o meu cabelo no salão no sábado e já vai estragar, então eu vou deixar para outra semana. Tu acha que funciona como uma desculpa para não realizar? Muitas vezes sim, porque ela acaba idealizando demais aquilo que ela quer atingir, e aí ela acaba vendo então a realização daquilo como uma ameaça. Porque se ela realizar de fato, ela já tem uma ideia de que não vai sair tão perfeito quanto no campo das ideias. Então, ela adiando no campo das ideias, continua tudo perfeito. Se ela for se confrontar com a realidade, ela vai dizer, não, mas não saiu como eu pensava. Então, quem sabe tu rever o teu conceito de como é que tu deveria ser o idealizado e diz, vamos começar com o possível e a partir do possível ir pulindo e melhorando até que a coisa vai se construindo como algo melhor. O processo de aprendizado, ele não é muito bem aceito pelas pessoas. Só que ele é a parte mais gostosa da vida, porque é o que vai te acrescentando e te dando uma noção de avanço, de conquista, de desenvolvimento, de capacitação de uma pessoa. É engraçado como a gente acaba olhando para a coisa como eu ainda não fiz bem feito e não como já está melhor do que quando eu fazia no início. A gente tem um excesso... Sim, é apenas um detalhe, não é? Um detalhe. E um detalhe que acaba estressando a gente, não é, Paulinho? Existe um tipo, um perfil de pessoas assim, bem determinado? São pessoas que normalmente têm um grau de exigência muito alto em relação a elas e em relação aos outros. Geralmente é o mesmo conceito aplicado para si e para os outros. Só que normalmente ele acaba funcionando melhor para os outros do que para si. Ela prefere virar a câmera para o outro do que para si, porque ela sabe que esse grau de tensão consigo mesma vai criar uma autoimagem baixa, porque ela acaba não realizando as coisas. Então ela prefere direcionar essa câmera para fora, e aí é possível que ela critique o outro, que o outro não está fazendo bem feito, mas e tu? Não, não faço parte desse processo. Então eles são excessivamente críticos, às vezes mais com a pessoa de fora, até consigo mesmo, como uma forma de fuga desse olhar. Só que aí não existe um processo de aprendizado, não existe a construção de alguma coisa, porque a vida do outro é a vida do outro, não é a tua. Claro. Tu pode até usar a vida do outro como uma referência para te aprimorar, mas quando tu usa como um mecanismo de fuga, eu vou olhar para o outro para me escapar de mim, tu não está construindo alguma coisa. Nem tu está efetivamente sendo mais esperto. Pode até dar uma aparência de ser mais esperto, mas de fato tu não está construindo alguma coisa para ti. Pode falar. Então o que acontece? A gente se volta para nós mesmos, porque o que a gente pode mudar no mundo efetivamente é a gente. O resto vai ser sempre um processo secundário. Tu pode sugerir, tu pode informar, mas tu não tem poder sobre outra pessoa. E é engraçado, não é? Como a gente se engana com isso. Porque muitas vezes tu fala, porque o fulano é assim, ou porque o meu marido é assim, e tu não te dá conta que tu não tem controle sobre a atitude dele. Tu só pode ter sobre a tua. Isso. Então tu pode mudar a tua atitude em relação
aquela pessoa, aquela situação, não é? Aham. A tua maneira de enxergar aquilo. E a maioria das pessoas não se dá conta disso. E se dá conta, inclusive, que pessoas reagem, não só agem. O que isso quer dizer? Que a mudança da tua atitude vai fazer com que o teu marido, o teu amigo, quem quer que seja, passe a agir diferente, porque tu tá dando uma outra mensagem para aquela pessoa. Então a gente mantém uma mesma atitude, quer que o outro mude, mas tu continua estimulando o outro para que haja da mesma forma. Então, se tu quer que uma pessoa muito próxima a ti modifique alguma coisa, também cabe tu mudar um pouco desse processo para provocar um outro tipo de atitude. Pois é, isso aí, será que não é também um receio? Porque muitas vezes quando tu provoca algum tipo de atitude, tu corre o risco de não ser aceito pela a tua ação, não é? E tu afastar algumas pessoas de ti. A gente costuma ver muitas pessoas que têm receio de ficar sozinhas e por isso elas se anulam e deixam só o outro agir. E o dia que ela não se preocupa mais, ou que ela amadurece, ou que ela supera aquela situação, as pessoas dizem, poxa, mas o que aconteceu? Ficou louca? O pior tipo de solidão não é a solidão do outro, é a solidão de si mesmo. Tu te tornar uma pessoa alienada de quem tu de fato é. Quando tu vira esse teu olhar para ter que agradar ao outro e tu perde o contato com quem tu é e as tuas próprias características, tu já tá sozinho, porque tu perde a referência de ti mesmo. Quando isso acontece, tu é uma pessoa perdida, tu não sabe como te agradar e tu nem busca isso, porque tu tem que agradar o outro. Ainda que tu agrade o outro, esse outro queira ficar do teu lado, ele está do teu lado por motivos falsos, não por motivos verdadeiros. Isso acaba fazendo com que, mesmo que tu agrade o outro e o outro faça questão de estar do teu lado, tu não está feliz. Mas tu tem a companhia do outro. Sim, mas tu perdeu a tua própria. Sabe que existe uma frase que circula pelos Instagrams da vida e que eu acho ela muito interessante, que diz assim: eu estou sozinho em casa, eu decido se isso é solidão ou se é liberdade. Claro! Não é? Porque dependendo da forma como tu enxerga, tu vai decidir. Se o fato de tu estar sozinho te dá liberdade de tu fazer o que tu queres, não é? Ou se é solidão. Quando eu fui morar sozinho, eu não sabia, por exemplo, como é que eu ia gostar de decorar minha casa. Eu não tinha noção do meu gosto. Então o que eu fiz? Eu entrei num site de posters e devia ter, sei lá, 4.000 possibilidades de posters diferentes. Eu disse, eu não sei o que eu gosto. Então eu vou olhando e vou separando aqueles. Claro. Aí daqui a pouco eu me dei conta, mas eu gosto disso? Que legal! É um processo de descoberta de ti mesmo. Então precisa um espaço vazio para tu começar a poder fazer a pesquisa. Esse espaço vazio não é ruim, ele é um espaço de pesquisa para tu te ouvir, ver o que te agrada, o que não te agrada. E depois que tu começa a juntar as coisas que te agradam, tu diz, mas isso tem a ver com isso, isso tem a ver com aquilo, mas é a minha cara, eu sou assim, então? Sim, tu é. Qual é o problema? E tem pessoas que levam tanto tempo para se descobrir, não é, Paulinho? Porque estão com o olhar voltado para os outros, a referência é o outro. E a gente não pode dar esse poder para o outro, porque esse outro nunca vai poder te dar autoestima, que é uma coisa que vem de ti para contigo, nunca vai te dar a verdadeira satisfação, porque tu tem que ouvir primeiro os teus próprios desejos, saber o que tu almeja. E esse outro, quando conhece a arma que tem, ele acaba te usando, não? Mas com certeza, porque quem gosta de pegar esse poder na mão, não são pessoas do bem. Pessoas do bem não estão procurando poder, elas procuram simplesmente bem-estar, que é uma outra coisa. Agora, quem vê esse poder sendo dado e se gruda, não é alguém que esteja bem. Claro. Está tentando compensar alguma coisa. E vai tentar compensar com a pessoa que tem baixa autoestima. Por exemplo, para deixar a coisa mais no concreto, eu vou começar um regime. Se eu vou começar um regime, e daqui a pouco eu furei esse regime. Eu comi um pedaço de torta porque me deu muita tentação. Tu vai largar o regime por causa daquele pedaço de torta?
ou ele é só um pedaço de torta e tu vai manter o teu regime. Porque aquilo ali não é o fim de tudo, aquilo é só um pedaço. E aí a gente tem que pensar, eu devo agradar o meu ideal ou eu devo fazer aquilo que é possível no momento? Eu faço o que dá. Deu uma falhadinha? Deu, mas eu continuo. Porque a gente tem que ser insistente naquilo que a gente de fato quer. E não pode deixar que coisas pequenas tirem o foco daquilo que é o principal. Sim, te desviem do caminho, não é? Não dá. Tem que ser esperado que a gente possa escorregar. Ou tem gente que até faz aquele regime, tipo, eu tenho um dia para escorregar, para aquele dia fugir do regime. Claro. E ali tu joga todas as noias da semana que tu não teve, das coisas que tu não teve, e daqui a pouco tu volta para tua semana. Ou seja, entender que não precisa ser tudo ou nada. Essas pessoas que têm esse nível de exigência tão alto consigo, são pessoas então de baixa autoestima. Se tu precisa da perfeição, o que tem do outro lado? Se é tudo uma questão de compensação. Então, se tu tem um excesso de exigência, é porque na realidade tu tem uma percepção de ti como uma pessoa muito aquém da média. E aí tu tem que compensar com a perfeição. É como aquela pessoa que vai comprar o carro e diz assim, não, eu não vou comprar um carro médio se lá na frente eu quero me ver com um Porsche. Então eu vou esperar para ter o Porsche. Seria mais ou menos isso. Eu fui uma vez pegar o meu carro no estacionamento e eu mexi com o cara do estacionamento e disse, poxa, eu acho que eu quero levar aquele ali. Aí ele chegou e disse para mim, qual é o objetivo do teu carro? Não é te conduzir para onde tu precisa ir? Eu digo sim. Os dois fazem a mesma coisa, viu? Então, a gente tem como referência que felicidade seria se eu pudesse ter determinadas coisas. Sempre vão existir coisas que tu almeja para além daquilo que tu tem. Não importa em que instância tu viva. Isso é até um combustível, não é? Paulinho, se tu usa isso de uma forma positiva, é uma maneira de te estimular, de te incentivar para tu levantar de manhã, trabalhar, para tu conquistar, sempre dar um passo a mais, não é? Mas não quer dizer que aquilo que tu tenha já não possa ser bom o suficiente para te dar um certo grau de satisfação e que tu possa curtir as coisas enquanto tu está vivendo. E aí a gente se pergunta, por exemplo, se a gente for usar o exemplo da gordinha, a gordinha tem que se aceitar, tá? Ela tem que se aceitar, mas ela não pode também querer e ter um desejo de diminuir um pouco o tamanho dela, de diminuir o peso, pode ter também. Mas escuta, ela tem que se aceitar gordinha e ela tem que querer emagrecer. Como é que fica esse negócio? A primeira coisa que tu tem que pensar, qual é a autoimagem desta pessoa? Se a autoimagem dela é de uma pessoa magra, porque existe isso, ela pode estar gorda, mas ela se sente magra. Então ela precisa adequar o corpo físico àquilo, da maneira como ela já se percebe. Eu sou magra, eu estou gorda. Então tu vai te adequar à imagem que tu já tem de ti mesma, porque para ti isto é se sentir confortável. Agora, isso não impede, por exemplo, que enquanto tu não esteja naquele peso que tu almeja, tu já não possa te sentir bonita. Não é o tudo ou nada, não é o feio ou o bonito. É considerar que hoje tu pode te sentir confortável e caminhar para alguma coisa melhor. É o que temos para hoje, não é? É o que dá. Pois é, a gente percebe assim... Eu que converso com muitas pessoas, tu também, não é? No consultório, a gente percebe que as pessoas muito imediatistas, aquelas que querem tudo perfeito para agora, elas deixam de viver aquilo que elas estão vivendo hoje. E tu deve ter ouvido muitas vezes a pessoa dizer assim, poxa, naquela época eu era feliz e não sabia. E nem aproveitei tudo aquilo. Isso é muito comum, não é, Paulo? Muito comum. Porque eu vou ser feliz quando eu tiver determinada coisa, quando eu conquistar aquilo. E às vezes tu percebe que foi muito mais divertido quando a gente olha para trás na vida, especialmente às vezes da adolescência, tu te dá conta que foi muito mais feliz fazendo o processo de conquistar a coisa do que propriamente tendo a coisa em si. Porque o que é ter um determinado objetivo? É só a cereja do bolo. Mas todo o bolo foi construído ao longo do processo de conquista, e ali é que morava o prazer.
Claro. Por isso que a gente perde muito dos sabores bonitos da vida quando a gente começa a dizer, eu já tenho. Nunca se tem nada, se está vivendo uma circunstância. Não existe o domínio, a posse de alguma coisa, o controle absoluto sobre ela. Tu pode chegar e dizer assim, não, tá certo, eu estou casado, eu estou casada, eu tenho meu companheiro, minha companheira. Tu continua conquistando? Se tu não continua conquistando, não é saboroso. Se não é saboroso, ao invés de estar melhorando, pode estar piorando. Porque as coisas não ficam paradas na tecla pausa. Trancou, agora congelou. Nada congela. Agora eu consegui tudo que eu queria. A casa que eu queria, o casamento que eu queria, meus filhos estão crescidos, já cumpri a minha missão, daí acabou a vida. Te aposenta e já fica na posição esperando a morte chegar. E não é assim. Não é. Tu tem que continuar conquistando o marido, tem que continuar conquistando a esposa, conquistar os amigos, ter objetivos com esses amigos. Agora, a próxima vez a gente vai viajar para um lugar tal, ou vamos simplesmente curtir um parque juntos, mas ter objetivos, ter foco, ter alguma coisa para ser conquistada. As pessoas acham que porque atingir um determinado patamar, é só bater o cartão ponto e continuar tudo igual. Mas se elas fazem isso, elas estão decrescendo dentro da qualidade da relação. E só existe crescer ou decrescer. Não existe o ficar. Tu pode curtir durante um tempo, mas logo, logo tu já vai querer alguma coisa diferente. Como as férias. Claro, e tu pode ter isso com a mesma pessoa. Claro. As pessoas têm uma ideia de que tu só pode conquistar ou viver um novo romance se tu trocar a escalação do time. Tu pode conquistar isso com a mesma pessoa que tu já tem. Com certeza. Isso exige um pouco mais de atenção, porque tu tem que sair da rotina, tu tem que sair daquele olhar cansado das mesmas coisas e olhar sobre uma outra ótica. Quem é esta pessoa que eu tenho hoje? Não aquela que eu tive quando eu conquistei, mas no que ela se transformou. O que ela ainda almeja. Sim, porque não é mais a mesma pessoa. Não é mais a mesma. O que eu posso ajudar ela a conquistar novos objetivos? O que tu quer daqui para frente? A gente nunca fala isso. Eu acho tão engraçado chegar para o marido, para a esposa, para os amigos. Escuta, o que vocês querem daqui para frente? O que vocês almejam? Eu quero isso. Eu posso te ajudar com isso aqui, que eu sei, eu tenho um contato, tem uma pessoa que faz isso e tal. Vamos produzir. E se as pessoas se dessem conta do quanto essas pequenas conquistas, não é? O quanto elas deixam a gente animado, feliz, entusiasmado para ir à frente. Vocês, dentro da psicologia, usam muito o step by step, não é? Passo de cada vez, não é? Vai dando passos, e cada passo é uma vitória. Não é tu chegar direto na vitória. E outra coisa que a gente se engana muito é achar que quando tu faz algo, tu tá fazendo algo para o outro. Quando um homem dá flores para sua esposa, ele não está simplesmente criando um encantamento para ela, ele está criando um encantamento para si, através dela. Claro. Ele está fazendo ela uma mulher satisfeita, fazendo ela se sentir bonita. Para quem vai reverter tudo isso, se não para ele mesmo? Com certeza. Mas a gente cria um olhar muito parcial e diz, eu estou fazendo para ela. Tudo por ela. Mas não é para ela, é para ti também. Porque vocês estão interligados. É bem isso. E nós vamos correndo, Paulinho, para o break comercial. Mas já voltamos. Estamos de volta e hoje falando sobre pessoas que são muito perfeccionistas, que têm 100% de exigência consigo próprias e com os outros. E até que ponto isso é positivo, não é, Paulinho? A gente costuma ver casais, quando vão formar uma família, eles dizem assim, bom, eu vou
ter filhos só quando eu já estiver com a minha vida profissional estabilizada, quando eu já estiver com a minha casa completamente montada, quando eu já tiver viajado tudo que eu tenho que viajar, não é? E quando eu não tiver que me preocupar mais com nada. E passa e acabo não tendo. Isso é uma desculpa, não é, Paulinho? Isso é uma desculpa. Porque se tu vai esperar ficar 100%, tu não vai ter nunca. Não existe isso. Tudo na vida é processo, não existe o ponto de chegada. Ponto de chegada tu faz para uma corrida, tu faz para uma corrida de carro, uma maratona, mas não existe ponto de chegada na vida. Porque fica tudo muito subjetivo. Quando eu estiver ganhando tantos R$1.000, aí é que eu vou poder ter filho? Tá, mas eu tenho comprometido em contas tanto. Então eu tenho, mas eu não tenho. E até porque nem tudo é previsível. Não tem como. Não é? Nem tudo é previsível. Tu sabe que eu tenho uma experiência pessoal em relação a isso, porque eu sou casada há 35 anos. Quando casei, o meu marido era muito bem colocado profissionalmente, e eu também tinha o meu trabalho, mas o dele era o principal. E nós esperamos 12 anos para ter a nossa filha. Então, nesse período, a gente viajou e tal, e pensamos, bom, ali a gente vai estar com tudo já estabilizado. E por uma ironia do destino, quando eu tive a minha filha, a empresa do meu marido desfez a sociedade, nós tivemos que começar tudo de novo, do zero, quando já era para estar tudo estabilizado, não é? Então são as peças que a vida prega na gente, não é, Paulinho? A gente não tem como prever, e eu acho que daí a gente está menos preparado. Quando tu não encara as coisas assim, não, eu não vou esperar, eu vou ter do jeito que tá e ali eu resolvo. Ou eu quero começar a fazer minha academia, se eu hoje não estou muito disposta, eu vou do jeito que dá, até não vou esperar ficar disposta para ir. Eu acho que funciona mais ou menos assim, não é? A gente precisaria criar hábitos. Hábitos são coisas boas. Eu não estou a fim de ir na academia hoje. O que eu faço? Eu vou, mas faço menos. Porque sim, acontece uma coisa engraçada. Às vezes quando a gente está com uma angústia, é uma coisa muito engraçada, sensação física. Às vezes quando tu está angustiado, tu sente como se a tua energia tivesse canalizada aqui. É um aperto. E aí é engraçado, tu tenta fazer a ginástica e parece que a energia não vai para as pernas, não vai para os braços, porque tu está aqui incomodado. O coração apertado. Né? Então, nesse dia, realmente não é bom de tu fazer muito, mas, mantém o hábito. Não fecha a porta de uma conquista que existe. Então, tu vai lá, tu faz o feijão com arroz, faz o básico, mas tu não deixa de ir. Porque tu não está fechando a porta. Porque uma pessoa que não vai na academia, às vezes, 2, 3, 5 dias, já começa a manter a porta fechada. Hábitos são coisas boas, porque elas criam condicionamento. E condicionamento pode ser uma coisa muito boa, porque a persistência ela vai abrindo espaços de oportunidades, espaços dentro do teu próprio ser. Eu tenho o espaço da academia dentro de mim. Eu sei que aquele dia, se eu não for, eu já estou tão acostumado a ir todo dia, que vai ficar uma coisa meio errada dentro de mim. Então manter tu te sente hábitos. Como se não tivesse cumprido um dever. Mas isso é saudável, tu fazer... E tu te sentir como se tu não fizer, tu te sentir em dívida, isso também não deixa o indivíduo preso? Não como dívida, mas como hábito. A questão é de intensidade. Se tu vai percebendo como dívida, então tu tem que rever a tua maneira de interpretar essa atividade. Mas enquanto hábito, ele é uma coisa interessante. O ser humano foi feito de hábitos. Qual é a diferença que tem? Como é que a gente pode diferenciar o hábito, uma coisa da outra? Quando tu começa a te sentir culpado por não fazer alguma coisa, tu está te exigindo em exagero. Tu pode, até naquele momento, realmente deixar a coisa de lado, não fazer tanto, porque tu está com um nível de exigência tão alto que, às vezes, para tu conseguir maneirar, tu tem que ficar um tempo sem fazer para achar o equilíbrio da coisa. Mas se tu não tá com esse sentimento tão pesado, tu pode manter pela questão do hábito. E o hábito constrói costumes, constrói relação com as coisas. E isso pode se desenvolver dentro de ti até o ponto em que se torna alguma coisa que faz parte de ti. E esse é um ponto bom.
porque aí tu já está acostumado a fazer aquilo e aquilo já faz parte do teu ser. Então é uma conquista que tu adquiriu de ir na academia, sei lá, de segunda a sexta, ou segunda a quarta e sexta, e tu já tem aquilo como algo que faz parte da tua saúde, do teu bem-estar, porque tu sabe que sem aquilo tu não te sente tão bem. Claro. Tu te sente mais pesado, tu te sente mais desconfortável. As pessoas falam muito das dores quando elas sentem, quando começam a ir na academia. Mas acontece uma coisa muito engraçada ao contrário. Não sei se já reparou que quando tu tá acostumado a ir na academia e tu começa a faltar, tu começa a sentir dor no corpo de falta da academia. Claro. Porque o teu corpo se acostuma a pedir coisas. Ele já se acostumou com aquele ritmo. E isso é uma coisa boa da gente ter. Nós vamos para as nossas externas. Já voltamos aqui para o estúdio e daí nós vamos concluir esse assunto e o Paulinho vai nos dar dicas de como levar as coisas menos a sério, não é? E ser muito mais feliz. Hoje nós temos um verdadeiro presente para vocês. Estamos aqui na clínica da doutora Ana Paula Delvaux e vamos falar sobre ozonioterapia. Acho que é um presente, né, Ana Paula? Olha, Carmen, eu sou apaixonada, eu sou suspeita. Eu quero que tu me ajude, então, nessa entrevista, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós estamos aqui com dois convidados super especiais. A Letícia e o Adriano. A Letícia, na verdade, ela é farmacêutica, mas ela é filha de um cardiologista que, na verdade, ele trouxe esse presente para o Brasil, né? Meu pai, 40 anos atrás, trouxe a ozonioterapia para o Brasil. Há mais ou menos 20 anos. 20 anos, eu exagerei. Há mais ou menos 20 anos atrás, ele trouxe a ozonioterapia para o Brasil. Pode parecer uma coisa nova, né, Carmen? Mas a ozonioterapia tem mais de 100 anos de estudo. Sim, já começou a ser utilizado durante a Primeira Guerra Mundial. Já em 1916, a revista Lancet, que é uma revista internacional de publicação científica, já publicava os primeiros casos. Então, há mais de 100 anos a gente já tem a utilização do ozônio como Não, e os resultados são incríveis, não é? Nós e o Adriano, que é veterinário. E até a gente convida, né, Carmen, as pessoas que tiverem curiosidade, entra no YouTube e bota ozonioterapia. Vão ver muitos casos do Adriano tratando cachorrinhos e outros animais, né, Adriano? Sim, cavalos também. Não, e que a gente fica assim encantado. Tu me dissesse que muitos animais vão como uma última alternativa. E acabam sendo beneficiados e tendo e é emocionante andar. Ver. Sim. É lindo, a resposta dos animais é muito importante. O mais importante é a gente não tem o efeito placebo, né? Aquele efeito de falar, olha, você induziu um efeito. Claro. Não, a resposta né? A resposta é exata, é o próprio ozônio mesmo agindo no organismo. E a gente, como dentista, fica maravilhado, porque agora o CRO liberou o uso para odontologia. Então, aqui, tá aqui, gente, olha aqui! Esse o presente... novo bebê da Ana Paula! E a Filozon é da Letícia. Então, ela teve ela trouxe esse presente para nós, na verdade, porque a Letícia que conseguiu patentear esse aparelho maravilhoso para o Brasil. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que esse aparelho é patenteado da Filozon, né, Letícia? Esse aparelho ele é registrado na Anvisa para uso odontológico. Então, depois que o Conselho Federal de Odontologia regulamentou a técnica no Brasil, a Anvisa regulamentou a utilização dos equipamentos, né? O equipamento de ozônio medicinal ele tem características específicas dele. Ele é produzido com oxigênio medicinal, dentro de um range de aplicação e dentro de uma faixa de concentração do ozônio. Então, a gente precisa ter um aparelho que esteja regulamentado para isso. Ana Paula, quais são os benefícios? O que o ozônio pode fazer dentro da odontologia? Olha, é uma outra odontologia, Carmen. Tu não imagina o que é um tratamento de canal hoje feito com ozônio, né, Letícia? O que é uma limpeza hoje, uma profilaxia feita com ozônio, é outra odontologia. Eu tive a oportunidade, claro, eu sou velhinha, eu já tenho 30 anos de odontologia, então eu tive a oportunidade de ver as mudanças que a odontologia foi tendo. Eu, quando me formei, estudava amálgama ainda. Então eu vi a odontologia mudar de um patamar, de uma odontologia bem antiga, de odontologia com amálgama, tal, depois passou por uma odontologia biológica, já sem uso do amálgama, tal, e agora uma odontologia com ozônio, que é uma odontologia ainda melhor. E a Ana é uma pessoa que sempre esteve à frente assim, do seu tempo. Tu sempre trouxesse todas as novidades aqui pro nosso... eu acho que dentro da veterinária. Quais são, o que a ozonioterapia pode fazer pelos nossos amados?
fui buscar a ozonioterapia justamente porque há 10 anos muitas patologias a gente não conseguia tratar com a medicina convencional. Claro. Então eu falava, olha, para esse tipo de patologia a gente não tem muito o que fazer ou a resposta é muito pequena. E quando eu trouxe a ozonioterapia para a área da veterinária, a gente começou a ter resultados fantásticos. Desde animaizinhos que não respondiam, que eram paralíticos e voltaram a andar. Eu vi assim, é emocionante. Sim, assim, animaizinhos com feridas que não cicatrizavam, que hoje tem um efeito maravilhoso, né, o ozônio para tratamento de ferida. Depois eu vou mostrar uns casos bem interessantes. Até lesões em animais de esporte, como tendinites, a recuperação é muito rápido, é muito rápido. Ana, então vamos conversar com o Dr. Carlos Eduardo Braga para saber um pouquinho. Porque ele também é mais encantador, sobre que nem o Adriano e que nem a Letícia são encantadores, né? Letícia e Adriano, muito obrigada, viu? É um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado. E parabéns pelo trabalho maravilhoso, não é? Que vocês estão fazendo. Obrigado. Conforme eu falei no início da nossa matéria, hoje a doutora Ana Paula nos trouxe um verdadeiro presente. E uma esperança, não é, Ana? Nós estamos aqui com o Dr. Carlos Eduardo Braga, que é autor de O que eu aprendi com o câncer. Dr. Carlos, é um super prazer te receber aqui conosco. O que o senhor aprendeu com o câncer? Bom, primeiro, muito obrigado aí pela recepção, pelo convite, pelo programa, pela participação. Realmente eu aprendi muita coisa com o câncer, é uma nova experiência. Você, quando recebe a notícia que tem câncer, você morre e em frações de segundo renasce uma outra pessoa. É uma sentença de morte, não é? Era uma sentença de morte, né? E por ter sido uma sentença de morte, você tem essa expectativa negativa na sua vida. E com essa notícia, abala não só a pessoa, mas como toda a família. E dentro de um processo de cura, que na verdade não é só uma cura física, né, é uma cura da alma também, eu não me abati, fui estudar, sou advogado, não sou médico, mas fui estudar para saber o que estava acontecendo comigo e como eu poderia vencer aquele câncer. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz o tratamento tradicional, não me recusei a fazer, teve um papel também importante, mas o tratamento convencional quase me matou. E já estava estudando, integrei várias terapias, né? Isso é bom deixar claro para as pessoas. Essas terapias não são alternativas, elas são integrativas, né? Você as integra com o tratamento convencional. Então eu já havia mudado a alimentação, já tinha começado a fazer suplementação e numa situação muito difícil após a internação, praticamente o médico me deu alta, mandou para casa para não mandar para UTI. Se eu fosse para UTI teria morrido. Mas eu achei tão forte isso, quando a gente ouve, né? Eu fui para casa para morrer. Eu fiquei 11 dias internado no hospital, perdia 1 quilo por dia, com esofagite por cândida, que é um fungo extremamente simples, e não tinha sistema imunológico para vencer esse fungo, por mais que eles davam os antibióticos, não venciam. No 11º dia, o protocolo manda colocar alimentação enteral, que é o maior foco de infecção hospitalar que existe. Uma pessoa no estado que eu estava com uma infecção hospitalar, com uma bactéria resistente, iria a óbito em 48 horas numa UTI. Então ele falou, vai para sua casa porque lá pelo menos não tem bactéria. Mas também eu ia para casa e fazer o que em casa, né? Aí eu consegui vencer essa esofagite por cândida com água ozonizada em 1 dia e meio. E a partir daquele dia eu fiz por 42 dias ozonioterapia por diversas formas, em casa, porque não conseguia também ir até a clínica. E foi isso que, digamos aí, que me levantou. Né? Eu saí praticamente assim, debilitado, anêmico, com pânico, sem andar, enfim, era uma situação assim, muito difícil, né? E foi o ozônio que me levantou. E fiz os soros também, com os nutrientes, com as vitaminas, com os minerais, ácido alfa-lipoico, vitamina C, enfim. E era um período que os médicos denominaram de pré-operatório, porque eles ainda queriam tirar o meu esôfago, né? Meu câncer foi esôfago, pulmão e traqueia. E para surpresa deles, quando eu fiz os exames, depois de 60 dias que eu saí do hospital e 42 dias de ozonioterapia, não tinha mais câncer. Mas mesmo assim eles queriam tirar o esôfago. Eu falei, não, agora vocês não vão tirar também. E
de lá para cá, já são quase 5 anos, eu tenho... E não precisa dizer mais nada, eu tenho uma saúde, graças a Olha Deus, só a aparência, né? Tá invejável, assim, nem gripe eu peguei nesse tempo, Maravilha. e me trato com ozonioterapia até hoje. Continua fazendo? Continuo semanalmente, tomo todos os suplementos, mudei a alimentação, atividade física, estilo de vida saudável, enfim. Tem um livro que fala que o preço que você paga é ter uma vida saudável. Claro. E exatamente, quando você muda, tudo muda, né? Então, a Os história... valores todos com mudaram. certeza. Aquela pessoa que ouviu aquela notícia morreu ali naquele dia e hoje é uma outra pessoa. É incrível, não é, Ana? Não, e fica a mensagem para todas aquelas pessoas A que estão mensagem é esperança, passando, não né? é? Que estão passando pela situação, que tem pessoas na família com a mesma situação, né? Todos nós hoje em dia Temos um conhecemos conhecido. alguém da família com o mesmo problema, né? E a gente saber que tem um fio de esperança, Com tem certeza. solução, Um fio de esperança. uma grande esperança, muita né? esperança. Não, e essa medicina está aí, muitos e muitos médicos conhecem, praticam essa medicina. Infelizmente eles estão proibidos de divulgar essa medicina, e aqueles que se atrevem, né, corajosamente a fazer um pouco, né, a mostrar um pouco dessa medicina, eles são perseguidos pelos conselhos, pela imprensa, pelos próprios colegas às vezes, né? E como eu te disse, eu fui estudar, eu era professor de Direito na época, eu tinha tempo, eu comecei a estudar, tive o privilégio de ser aluno do professor Lair Ribeiro e percebi que é uma medicina, digamos aí, natural, bioidêntica, que não faz mal e que pode e ajuda muito. E ajuda inclusive nos efeitos colaterais do tratamento, não é? Sim, a ozonioterapia ela é indicada como um tratamento coadjuvante do câncer, ela potencializa os efeitos, se tem algum, né, os efeitos do tratamento convencional, ela diminui os efeitos colaterais, te dá um vigor físico muito grande, ajuda a desintoxicar o corpo do paciente que está intoxicado com tanta quimioterapia. Enfim, e aí eu fui estudar e a forma como eu encontrei de contar para as outras pessoas, falar, olha, câncer não é mais uma sentença de morte, existem muitas coisas que você pode fazer que vai te ajudar, foi escrever o livro. Claro. Eu comecei a estudar, comecei a compilar esse material, eu tinha uma certa prática em escrever, eu falei assim, bom, eu vou fazer aquilo que o médico não pode, que ele está proibido de fazer. Eu não sou médico para medicar, entre aspas, né, para exercer a profissão, mas eu estou fazendo o papel do médico em levar a informação. Né? Enfim, existem muitas terapias que você pode usar enquanto você está em tratamento de câncer que só vão te ajudar. Claro. Não existe no livro, em todas essas terapias aí, ditas naturais, integrativas, não existe contraindicação para nada. Então, você recebeu uma notícia dessa, né? Praticamente você já perdeu tudo. Então, o que você tem a perder em fazer terapias que só vão ajudar na tua saúde? Com certeza. Nada. E os relatos estão aí, o livro eu tomei cuidado, todo ele é com referência bibliográfica científica, que o ozônio é muito questionado, alegam os opositores que não tem evidência científica, é uma mentira isso daí. É uma questão subjetiva de quem analisa. Claro. E existem assim, milhares e milhares de trabalhos científicos há mais de século provando o bem que o ozônio faz. E infelizmente ele ainda não é autorizado em larga escala no Brasil. Na Rússia, na Suíça, Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos, lá pode. Claro. Aqui no Brasil, na Alemanha, aqui no Brasil não pode. Então a forma que eu tive de agradecer a moratória divina recebida foi levar essa informação para mais pessoas. Com certeza vai levar esperança para muitas pessoas, para muitos familiares, porque os familiares também levar cura também, né? Adoecem junto com o paciente, né? Sim, o câncer é uma doença da família, não é uma doença só da pessoa que recebe a notícia. E agora eu quero o meu autógrafo. Com certeza. Do meu exemplar. Ana, muito obrigada por ter nos dado essa oportunidade da gente poder passar isso no programa. Doutor?
muito obrigada pela presença. Não, obrigado a você. Mais uma oportunidade de levar a mensagem para as pessoas que precisam. E quem quiser saber um pouco mais, é só assistir o Vivo a Mais, não é? Aqui no nosso canal, não é? Com certeza. Obrigada, Carmen. Então, o meu autógrafo. Obrigado. Estamos de volta aqui no estúdio e nós conversando com o psicólogo Paulo Baiar, estamos falando sobre pessoas que têm um nível de exigência muito grande consigo mesmas e muitas vezes elas acabam deixando para depois porque sabem que naquele momento não vão conseguir fazer com perfeição. Isso não é uma coisa muito... tem um lado positivo e tem um lado prejudicial para essa pessoa, não é, Paulinho? Como sair desse círculo vicioso e aproveitar melhor o que se tem hoje, não é? Se eu não posso ir no restaurante mais caro da cidade hoje, eu posso ir comer a pipoca ali na esquina, que eu me sinta feliz com o que eu tenho hoje, para depois chegar naquele patamar, não é? Por exemplo, o conflito que existe entre o ponto de vista do homem e o ponto de vista da mulher. É uma coisa onde tu vê de maneira bem clara os dois extremos de pontos de vista. Homem é o quê? Homem costuma ser objetivo. Às vezes, o que é que o homem quer? Às vezes o homem quer transar. E todo o resto não tem importância nenhuma, ele quer chegar no seu objetivo. O que é importante para a mulher? O cenário, o contexto, a música, os detalhes, a mão dada. Seria interessante que se pudesse dialogar essas duas visões, em que o homem pudesse entender que a mão dada já é parte da linguagem do sexo, porque faz parte da linguagem do querer, faz parte da linguagem do se importar. Sim, com a mulher começa ali, né? Então, se ele entende que aquilo ali já é parte do que vai acontecer depois, pode acontecer ou não, mas aquilo já pode ser prazeroso por si só, ele consegue também tirar satisfação das pequenas coisas e o objetivo que seria o principal fica como uma consequência natural. E fica muito melhor, não é, Paulinho? A gente percebe assim, que tem, também isso se ouve muito falar. Eu vou ser feliz quando eu tiver a minha casa com piscina, ou eu vou ser feliz quando eu tiver o meu supercarro, ou eu vou ser feliz quando eu viajar para a Europa. E a pessoa que coloca só vai ser feliz quando chegar naquele ponto máximo, quando ela chega no ponto máximo, aquilo não tem muita graça, porque ela idealizou muito aquilo. Ou querer a coisa pronta. E a gente ouve muitas pessoas falando assim, eu quero um homem que já tenha uma posição X, que já tenha o seu carro, que já tenha isso, que já tenha aquilo. Eu nunca ouvi, ou não me lembro, pode ser falha da minha memória, de uma mulher chegar e dizer assim, eu quero ajudar um homem a construir esta empresa sólida, este carro, e do lado dele fazer estas conquistas. Eu não me lembro de ter ouvido isso uma vez sequer na minha vida de amigos, de ninguém. Não diz isso, Paulinho. Também não está tão perdido. Mas por que não se pode construir algo ao lado de alguém? Por que tem que pegar a coisa pronta? Né? A coisa pronta não tem graça. Não tem graça nenhuma. A coisa pronta não tem graça. É a mesma coisa que tu pegar uma casa, a casa dos teus sonhos, tu entrar nela, ela já ter todos os objetos e tu não ter mais o que comprar, tu não ter mais o que planejar, não é? E tu chega ali dentro e diz, aonde é que estou eu dentro disso aqui? Não estou em lugar nenhum, porque eu não fiz parte dessa construção. Agora, se esse homem sabe que ele construiu a sua vida profissional e pessoal ao lado desta mulher e que eles construíram uma existência, um significado juntos,
Em qualquer lugar que for olhar para dentro da casa, existe uma parte da história dos dois. Com certeza. E isto é que é o bonito. Não pegar coisas prontas em que tu não esteja inserido dentro do contexto. Então esse processo de fazer junto, ele é muito bacana. Mas ele precisa ser um processo de compartilhamento. E não um processo de eu faço as minhas coisas, tu faz as tuas. Ou então opiniões diferentes, querendo um se sobrepujar à opinião do outro. Isto não é compartilhar. Claro. Isso é uma queda de braços para ver quem é que vence. A gente tem que entender que mesmo quando o outro tem a sua voz mais afirmada do que tu, aquela voz do outro também conquista alguma coisa para ti. Porque abriu portas de coisa que tu nem pensava que pudessem existir. Pois é tão raro tu ver um casal nessa sintonia, não é? Onde os dois dividem as vitórias, os problemas, dividem tudo e constroem tudo junto, não é? Eu acho muito engraçado, porque é uma coisa que a gente tem muito aqui no Rio Grande do Sul, que é os casais se encontram, geralmente é um jantar, e a primeira coisa que acontece, todos os homens vão para um canto e todas as mulheres vão para o outro. Pois é, por quê? Porque eles não têm essa visão de compartilhamento das coisas. São as coisas dos homens e são as coisas das mulheres, como se fossem entidades à parte que não estivessem compartilhando coisas, mas simplesmente se tolerando. E tolerar não é conviver, não é compartilhar, são coisas diferentes. Eu acho muito engraçado porque esses casais não se juntam, se encontram e ficam juntos compartilhando suas coisas. Parece que precisa existir o papo dos homens e o papo das mulheres, como entidades à parte, obrigatoriamente. E não é necessário. Até porque hoje em dia as mulheres não falam só de mamadeira de supermercado. De maneira alguma. Não é? Os dois têm atividades muito parecidas, quando não iguais, não é? Sim. E os assuntos são os mesmos. Pois é, deveriam ser pelo porque menos. Hoje em dia é para ser tudo compartilhado, não é? Então, essa divisão, ela cria um antagonismo que não é necessário. Porque não é o objetivo do casal ser antagônico, ser contrário um ao outro. O objetivo é o compartilhamento. Se complementar também, não é? Mas isso também entra nessa questão da busca da perfeição. Porque a visão que se tem ainda do que seria o homem perfeito e do que seria a mulher perfeita, não é uma visão de compartilhamento, é uma visão de estereótipos, de modelos exagerados, em que o homem precisa já vir pronto, já com a sua empresa, já com o seu carrão, porque aí ele é o homem ideal, mas constrói junto com ele. Não vai ser o ideal, ele vai ter seus medos, ele vai ter seus receios. Segura a onda desse homem e trabalha junto com ele, para que ele possa adquirir essa confiança e vice-versa, para que essa mulher também possa adquirir a sua confiança. E vão construindo esse processo dele poder ser algo deste príncipe encantado, mas não o príncipe em si. E ela é um pouco dessa princesa da Disney, mas não vai ser completo também. Mas um ajudar o outro a construir esse papel. E aí, quando a gente se entende imperfeito, incompleto, mas podendo construir juntos, e não que o juntos vai fazer o completo, mas enfim, pelo menos auxilia no processo de elaboração dessa construção, aí a gente tem mais jogo para dividir, para trocar, para construir juntos. Fica mais fácil. Paulinho, para nós finalizarmos, que conselho tu deixaria para as pessoas que estão nos assistindo, que se exigem diariamente, que às vezes deixam de fazer coisas hoje porque não vão conseguir se entregar 100%, ou que não tenham o relacionamento 100% como elas imaginam, não tenham o trabalho 100% como elas imaginam, não é? Não tem também aquele filho que idealizaram, porque o filho é o que ele é, não é? E não aquilo que a gente imaginou. O que tu aconselharia para essas pessoas, para elas serem mais felizes? Compartilhem suas imperfeições, sem vergonha de mostrar elas, porque isso torna as pessoas vulneráveis, torna as pessoas acessíveis, e aí elas passam a poder trocar figurinha umas com as outras. Tu conseguiu descobrir que uma amiga tua era a tua melhor amiga quando tu estava desesperada, não tinha com quem conversar, ela apareceu do teu lado e tu desabou na frente dela. Tu te mostrou imperfeita para ela. E graças a isso e ela ter te apoiado, hoje, por exemplo, pode ser a tua melhor amiga. Mas tu conquistou essa melhor amiga não com a tua perfeição,
mas com a tua imperfeição e a possibilidade de demonstrar isso e conquistar aliança para produzir algo melhor. Então é na nossa vulnerabilidade que a gente fica acessível afetivamente, intelectualmente, para poder um abraçar o outro e a gente se tornar mais forte juntos. E essa exigência, ela vem de família, de uma mãe que exige 100% do filho, porque isso é muito comum, não é? Tu querer que o teu filho seja o melhor na escola, que ele tire o primeiro lugar em tudo. E essa criança, ela cresce de uma forma que ela é super exigente consigo mesma. E futuramente ela vai ter problemas, não é? Como essa mãe deve agir com o seu filho? O filho não está ali para ser um produto, uma produção, um resultado. Ele é especial pelo simples fato de ser filho. E isto é o que deve ser abraçado, e isto é que deve ser amado. Se esse filho só for amado se ele mostrar uma produção, um resultado, então tu não está preocupado com a pessoa, tu está preocupado em mostrar esta pessoa para o mundo como se fosse uma medalha que tu carrega no peito. Esse tipo de relação, então, não é uma relação de amor, é uma relação de vaidade, é uma relação de orgulho. O filho se torna uma extensão da própria pessoa e da sua própria autoestima. Ou até querer que o filho seja aquilo que tu não conseguiste. Claro. Não é? Então, um filho não é para produzir alguma coisa, ele é para ser acolhido, é para ser orientado e devolvido ao mundo para que possa realizar suas próprias coisas. Mas ele não está ali para ser a medalha de um pai ou uma medalha de uma mãe. Que danos que isso pode causar no adolescente que está se tornando adulto? Ele vai fazer com que a sua autoestima esteja relacionada com produto. Com as vitórias. Com vitória. Se não tiver uma vitória concreta, ele não tem valor nenhum. Então, é um ponto de vista que complica bastante. Não sabe viver o mais ou menos. Não sabe viver o meio termo. Tem que ser só nota máxima. O que acaba acontecendo é o quê? Ninguém consegue ser excelente em muitas coisas na vida. A gente é muito bom em uma, duas coisas, três. As outras a gente é mediano e algumas nós somos realmente muito ruins. Mas, sinceramente, às vezes nem faz tanta diferença porque nem nos interessa determinadas coisas. E reconhecer isso, reconhecer as falhas, as deficiências, já é meio caminho andado? Sim, e que não tem que ser bom em todas as coisas. A gente pode ser mediano em algumas e pode ser ruim mesmo em outras. Para isso que a gente vai contratar um cara para trocar um chuveiro, se for o caso, porque embora seja uma coisa simples, tu te embanana tudo na hora de fazer um troço desse. Então tu não precisa ter... tu reconhecer que tu não tem aptidão para determinadas coisas. E tudo bem, porque tu vai canalizar. Toda pessoa canaliza para algumas. Não tem obrigação nenhuma. Então, por que a gente vai criar uma coisa como se fosse uma necessidade, quando na realidade está causando um constrangimento a si mesmo? Ninguém vai ser bom em tudo. Então, vou ser nas coisas que me trazem prazer, que me trazem conforto, e as outras, enfim, vai se levar como for possível. E se for o caso, contrata uma pessoa para fazer, porque também não tem problema nenhum. Claro. Vai te meter numa coisa que te irrita, que vai te causar mal-estar, por quê? Eu não sei fazer isso e não gosto e nem quero. Tudo bem, aceita esse caminho. Me diz uma coisa, Paulinho. As crianças, a gente ouve muito meninos e meninas falarem: o meu pai e a minha mãe resolvem. Como se fossem super-homens, super-mulheres. É saudável a gente assumir na frente de uma criança: não, isso aqui a mamãe não sabe fazer, isso nós vamos ter que pedir ajuda para uma outra pessoa, do que mascarar e dizer que sabe tudo? Eu acho que a gente tem que assumir as nossas limitações, poder expor essas limitações, porque o fato de tu expor as tuas limitações não tira a tua autoridade enquanto pai ou enquanto mãe. Tu pode tranquilamente dizer: eu não sei determinadas coisas, outras eu estou aprendendo e algumas eu sei sim. Então tu não vem aqui querer abusar naquilo que eu sei, porque tu não vai conseguir. Mas sim, tem coisas que eu não sei, a gente pode conversar, trocar ideias, se informar a respeito. O que seria mais bonito e mais saudável do que um pai e uma mãe junto com seu filho, buscando respostas para coisas que são importantes para essa família? É uma construção conjunta, não é? Claro! É como um professor numa escola onde os adolescentes testam o professor e perguntam coisas para ver se o professor responde tudo, não é?
E muitas vezes, eu digo isso porque eu já fui professora, e o professor, se ele não diz, olha, isso eu não sei, mas eu vou pesquisar e amanhã eu te digo, ele fica frustrado, não é? E ele se sente testado pelos alunos. Mas essa é uma vaidade que não é necessária de se ter, porque na medida em que tu carrega essa vaidade, tu carrega um peso, uma exigência, uma pressão, que vão muito mais te fazer um mal do que propriamente vão construir alguma coisa. E aonde esse professor não souber, as pessoas dizem, viu como ele é burro? Não, ele simplesmente não sabe. É a mesma coisa com o filho, não é? O filho fez uma pergunta que tu não está preparado para responder. Pai e a mãe vão pensar, vão pesquisar e depois te diz. O que eles precisam é ter a boa vontade de dar importância a esta pergunta do filho. Claro. Porque se ela veio é porque existe uma necessidade por trás, que eles deem a importância para as perguntas desse filho e vão atrás das respostas possíveis e possam trocar ideias a partir disso. Olha, a resposta que veio é essa, mas sabe que eu não concordo muito com essa resposta? Eu acho que isso aqui está meio estranho. O que tu acha? Vão construindo esse processo. Então, para finalizar, Paulinho, a regra é não ter regra. A regra é poder ter algumas regras, mas não se escravizar Ser nelas. Flexível. Usar ela como uma ferramenta. Se ela me for útil, eu uso. Se não for, eu busco alguma outra coisa até que eu me sinta bem fazendo aquilo da melhor forma possível. É isso aí, sem muita exigência. E é sem muita exigência que nós vamos finalizando o programa de hoje, para começar essa semana, quem sabe, não se exigindo tanto, não é? Fazendo o que dá para fazer hoje e ser muito mais feliz. Hoje o programa vai ficando por aqui, mas amanhã a gente se encontra às 11 horas da manhã. Até lá!